colocar a ênfase para o mundo interno. Então, o homem consegue dar um tratamento às imagens cinematográficas que faz com que essas imagens, que são imagens do mundo externo, ganhem uma conotação, ou um sentido, ou um significado de um reflexo do funcionamento do seu mundo interno. Então é como se o homem tivesse ainda duelando com o mundo externo e tivesse que sempre impor a sua superioridade, né? E isso, enfim, não é uma frase de efeito minha, porque no final do texto do Münzenberg ele mesmo diz que o cinema então representaria uma vitória do homem sobre o mundo. Essas são palavras dele, né? Ou seja, por que uma vitória do homem sobre o mundo? O homem cria uma máquina capaz de registrar imagens do mundo, mas ele consegue reverter, fazer um uso técnico formativo dessas imagens que afirmam não o mundo, mas o mundo interno humano. Ou seja, um mundo humano que seria um mundo exclusivamente humano, né? E é por isso, né, que depois alguns teóricos do realismo, como Krakauer, vão tentar, é exatamente isso que esses teóricos vão tentar reverter. Eles vão identificar nessa teoria inicial do cinema, como o Münzenberg, como o Arnheim, que isso era o reflexo de um antropomorfismo, ou quer dizer, um antropocentrismo humano, típico, de colocar o homem no centro da existência, e na verdade do desejo humano de instaurar uma existência social que é exclusivamente social, que rompe uma relação de atravessamento com o campo natural, ou o mundo externo, o cosmos, a natureza, enfim. É o mundo das linguagens, dos sistemas secundários humanos, das abstrações, do sentido que o humano consegue dar às coisas, como se isso afirmasse um poder ou uma superioridade do homem sobre o próprio mundo, sobre a própria natureza. É essa estranheza da vida humana. O humano, ele surge da própria natureza, mas em algum momento ele funda uma existência e disciplinas, sistemas, filosofias, que é como se ele se enxergasse superior a essa natureza. É como se ele não fosse um produto, um fruto direto da natureza, como se em algum momento ele tivesse tido a chance de ser derrotado por essa natureza, mas ele conquista uma superioridade, como se ele não só é superior, ele se destaca dela. E são essas visões filosóficas, existenciais, que estão subjacentes a essa primeira teoria do cinema. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Algum comentário? Na verdade, o antropocentrismo, né, essa ideia do homem, que é um homem que não é parte da natureza, que não se relaciona com a natureza numa relação de atravessamento, de entrecruzamento. É um homem que funda uma existência exclusivamente humana, social, cultural, como se isso entrasse em relação antitética, ou seja, de antítese com a natureza. Essas antíteses que fundamentam a vida humana no sentido de homem versus animal. De um lado o humano, do outro lado o natural. Sociedade e natureza, como se isso tivesse uma relação uma relação excludente desses dois termos. Oi? De oposição, exatamente. De oposição, oposição. Existem algumas oposições que são complementares, assim, no sentido de que as coisas são realmente diferentes, mas elas entram em relação e dependem, de alguma forma se complementam. É uma oposição estanque, né? Assim, uma dicotomia, que o homem pretende fundar para si. Ele não quer olhar para o campo natural de uma forma realmente percebendo esse campo natural como algo que existe lá fora, com as suas propriedades, por mais que de fato o homem vive em sociedade, né? Ele tem especificidades que realmente o diferenciam das outras espécies animais. Se você for pensar, por exemplo, no Krakauer, no livro dele, a gente vai falar bastante sobre o Krakauer hoje. Quem quiser depois pode dar uma olhada no livro. Esse livro não foi editado em português, por isso eu sugeri aquele capítulo que tem nas principais teorias do cinema, que é um capítulo que faz um resumo interessante assim, da teoria do Krakauer, que é um livro fundamental no campo de uma teoria realista, né, que olha para o cinema a partir desse referencial realista e não formalista, ou seja, não privilegiando a forma, mas
se não privilegiando o conteúdo, pelo menos estabelecendo um equilíbrio entre as duas coisas, entre forma e conteúdo. Isso a gente vai ver mais no fim da aula. O Krakauer, como crítico cultural, próximo da filosofia, mais crítico cultural que filósofo, né? Assim, próximo da filosofia, um pensador da sociedade, né? Ele fala no livro dele que é uma tendência humana em geral, né? Essa questão, ele fala de uma sociedade cientificista, né, que aborda a natureza só como o homem se interessa pela natureza apenas enquanto ele pode dominar essa natureza, retirar dela matéria-prima para criações humanas, sociais, capitalistas, científicas, etc. Ele perde uma relação com a natureza de um olhar para a natureza tal como ela se encontra lá fora, de acordo com as suas propriedades e suas próprias necessidades. Então o Krakauer, ele fala do cinema, ele faz uma estética material do cinema. Por quê? Porque ele acredita que o cinema e a fotografia podem ser uma forma da gente conhecer o mundo, ou seja, uma forma de olhar para esse mundo e provocar uma revelação desse mundo que não conseguimos ver a olho nu. É uma ideia que está no Bazin, já quando o Bazin fala lá em A Ontologia da Imagem Fotográfica, que o cinema e a fotografia, quer dizer, no caso ele fala da fotografia, mas isso resvala no cinema, não só registra o real, mas pode revelar o real. Né? Aquela frase clássica dele, quando ele diz que a fotografia pode nos fazer admirar ou perceber ou reconhecer na reprodução aquilo que não teríamos percebido, reconhecido, admirado no real, a olho nu. Né? A fotografia e o cinema provocam revelações do real, desse mundo sensível ou externo ou físico, a realidade física que é o nosso habitat e que a gente não tem uma relação de respeito, digamos, com esse habitat, no sentido de um olhar para esse habitat, para vê-lo tal como ele está lá. É sempre através dos interesses, extrair para poder produzir vida humana, social, cultural, capitalista, etc. Então, é meio que, assim, realmente dois polos, né? Porque de um lado a gente está falando de teorias que estavam no outro extremo, né? Na verdade defendendo e indo na direção de uma vitória do homem sobre o mundo. O cinema seria interessante para o Münsterberg, né? e valorizado como arte e não como mero entretenimento ou mera curiosidade técnica, porque poderia ser uma técnica utilizada no campo das linguagens e das artes, representar mais uma vitória do homem sobre o mundo. Agora, no campo estético, a vitória é definitiva, porque, como o Bazin colocaria mais lá na frente, diferente da pintura e de outras técnicas pictóricas, a imagem fotográfica e cinematográfica é uma imagem de algo que existe lá fora, que de fato esteve lá naquele momento, fora do mundo interno do artista, algo que esteve lá. O artista, ele manipulou, claro, ele formou, ele iluminou, enquadrou, mas aquela coisa estava lá, para fora do controle do artista. Ô, professor, uma coisa que eu fico pensando às vezes, assim, quando a fotografia, o cinema surgiram, sempre teve esse movimento de falar que aquilo não era arte, que aquilo ali não sei o quê. Você não acha, assim, que isso, no fundo, assim, era também, em parte, assim, um medo de todo o trabalho, o valor artístico, com um pintor tinha, por exemplo, se perder e ele ser deixado de lado por algo que tecnicamente fazia o que ele fazia, muito, entre aspas, sim, em um segundo? Claro, isso está eu lembro disso porque, tipo, eu lembro, assim, da fotografia analógica para digital. Ocorreu, sim, de certa forma, um nível muito mais baixo, claro, mas no mesmo processo, sabe? Ah, não, digital não come, não tem um laboratório, mas era o medo das pessoas se perderem, porque qualquer um podia ter uma máquina agora, por exemplo. E aconteceu. Só que aconteceu mais ou menos, né? Tipo, agora, a questão é isso que você falou, está implícito ou mesmo explícito nessas questões que foram colocadas, porque
Porque é isso, a fotografia é um processo mecânico. O cinema é um processo mecânico. Você aperta um botão, você tem uma máquina, aperta um botão, a imagem está sendo captada. Justamente, isso está implícito nessa desvalorização do cinema como arte, certamente. A pintura é um processo mais cuidadoso, vem totalmente de dentro do artista. Por mais que ele se inspire no mundo externo, se o artista não se movimenta, não cria, não se esforça, não passa 12 horas trabalhando no ateliê dele, a imagem não vai estar impressa na tela. No cinema você aperta um botão e você tem uma belíssima imagem, potencialmente. Então é claro, você tem razão. É isso, entre outras coisas. Dentro disso também tem essa evolução conceitual de ferramenta, instrumento e máquina, né? como evoluções de uma feitura da coisa. Porque todos eles partem do princípio de você, um instrumento, você tira algo da natureza, é um objeto com a finalidade de você fazer um efeito físico. Então você retira algo da natureza e traz para si. É o caso que a gente tem desde uma enxada, uma pá, um instrumento muito antigo, até uma máquina fotográfica. Sim. Que também retira uma imagem da natureza. Uma imagem de algo que estava lá. Isso é uma matéria bruta, que aí o homem, a partir desse momento, porque a questão é, se eu retiro isso da natureza, não foi o homem que criou toda essa imagem, por mais que ele tenha participação no processo, não foi ele que criou essa imagem, então isso não é arte, era isso que diziam, era essa a questão. Então isso não é uma arte, isso é um processo mecânico, técnico, uma curiosidade científica, uma forma de entretenimento, etc., mas não arte. É essa a questão. Essa é a questão que está implicada numa visão dos primórdios do cinema e que, na verdade, motivaram a criação dessas teorias iniciais sobre o cinema e toda a abordagem dos cineastas, não é só a teoria está no encalço dos cineastas e vice-versa. O uso que se fez do cinema foi um uso formalista no início. Foi um uso que se assustou com essa coisa só do mecânico, dessa coisa da lente para fora, que precisava impor ao material capturado da natureza e de imagem uma formatividade nos padrões das outras artes. Ou seja, que o homem, já que o processo é mecânico, o homem deveria trabalhar para que o resultado final de um filme tivesse tanto valor artístico quanto uma pintura, né? A grande questão no início do cinema era, será que o conteúdo tem mais força que a forma do cinema, já que é um processo mecânico que capta imagens que já vêm prontas, que estão lá fora, que se imprimem no filme, né? Será que é só uma questão de conteúdo? Cadê a forma? Cadê a formatividade? A questão é claro que sempre a formatividade, mas o interesse no início não era equilibrar as duas coisas, era realmente impor o primado da forma, impor um primado da manipulação humana para que a força do conteúdo estivesse subjugada ou sujeita a serviço da forma. Porque a forma é visual, né? O conteúdo já em si o conteúdo é visual. Também, mas ele transcende porque é conceitual também. Não, ele é visual. Como? Somente visual? Ele é visual e ele se torna conceitual se o homem, de acordo com o trabalho que o homem faz sobre isso. Não, o conteúdo ele aparece pela forma, não? Ele aparece... se revela através da forma, mas ele em si está no mundo da subjetividade. É que quando a gente fala em conceito, parece que a gente está falando de conceitos determinados, mensuráveis. Essa imagem, qual é o conceito dessa imagem? Há um conceito nessa imagem? Você identifica um conceito? Eu acho que essa é a diferença entre o cinema clássico e o cinema moderno. No cinema clássico, o tratamento formalista geralmente impõe conceitos muito claros às imagens. No cinema moderno, você não vai poder dizer qual é o conceito de todas as imagens. Você não assiste um filme do Rossellini, você pode falar o conceito do filme, o conceito da abordagem artística, estética que ele quis trabalhar no todo, mas não cada imagem o tempo todo produzindo, né, uma faísca intelectual que te faz produzir uma ideia. Que é isso que a gente fala da questão da abstração. A abstração é você sair do plano da imagem em si para produzir séries intelectuais. Que aí, a tríade que a gente usa aqui para falar do formalismo é o Münsterberg, o Arnhem e o Eisenstein. Lembrando que o Eisenstein, né, como a gente falava em outra aula, o Eisenstein justamente promovia no cinema
da montagem, porque a montagem é justamente isso que pode despedaçar esses pequenos conteúdos autoexpressivos em pequenos pedaços rearticuláveis por um homem, que essa rearticulação produz sentidos que não se encontravam na imagem, mas que foram produzidos secundariamente, conceitos, ideias. Então é da imagem para fora, da imagem para um plano abstrato. Isso é fé na imagem. Isso é fé na imagem. Né? Isso daí é que foram introduzidos, então, posterior à imagem. Oi? Foram introduzidos posteriormente à imagem. Exatamente. Essa ideia de que a imagem, o plano que foi captado, qualquer plano, ele é descritivo. Ele descreve um bloco de espaço-tempo. Ele só descreve, mostra. Essa ideia, enfim, só porque me ocorreu isso agora, a gente vai voltar nessa questão mais à frente. É quando se diz que no cinema moderno, a gente passou da montagem para uma mostragem. De uma montagem para uma mostragem. O plano descritivo, ele mostra. Essa questão, né, dado Rancière, quando a gente começar a ver os regimes das artes e das imagens, esses dois polos opostos, do descritivo e do narrativo. E aí eu incluiria aqui o conceitual, ou o abstrato, porque a imagem é descritiva, o plano é descritivo. Através da montagem, o cinema clássico se divide em um cinema narrativo, né, que despedaça essas pequenas descrições do real para construir estruturas narrativas, né, e um cinema, que seria as vanguardas históricas, que despedaça o descritivo para criar conceitos, abstrações, propostas estéticas ligadas aos movimentos artísticos, né, pré-cinema, e ideias, né? O Eisenstein fala exatamente em séries intelectuais, que é aquela ideia do Eisenstein como do ideograma copulativo da japonês. É você sobrepor ou justapor duas ideias para chegar numa terceira ideia que não estava nem numa nem outra. Ou seja, ideia número 1, água. Ideia número 2, olho. Você justapõe essas duas ideias e produz o ideograma que significa choro. A ideia de choro não está nem no ideograma 1, nem no ideograma 2. Mas quando você justapõe ou sobrepõe os dois, esse sentido de chorar é produzido imediatamente no seu intelecto. É uma série intelectual. Saiu do plano sintagmático e foi para o plano paradigmático. Foi para um outro plano. E o Eisenstein usa o cinema exatamente dessa forma, ou seja, quebrando essas descrições, como ele mesmo diz, neutralizando o real, né? Ou seja, neutralizando a expressividade que o real coloca em si mesmo, né, na imagem, se imprime na imagem, e aí você despedaçava isso para produzir essas abstrações, essas ideias. Na prática, assim, o que seria neutralizar o real? Assim? Seria, na prática, você viu os filmes do Eisenstein? Não. Tá. Assiste um filme do Eisenstein, como A Greve ou Encouraçado Potemkin. Você vai ver que, é claro que ele não faz isso o tempo inteiro, mas o modo criativo dele é basicamente um modo... A montagem é sempre muito intensa, frenética, impactante, de modo que você não tem planos muito longos. Tá? Então, uma forma de neutralizar o real é essa fragmentação intensa do material. Porque se você... O Eisenstein, por exemplo, falava o plano geral. Porque já mostrei num plano geral, já deu para ver o que tem na imagem. Por que continuar mostrando? Essa questão que eu falava na outra aula sobre, né, a fragmentação. O descritivo é mais da ordem da continuidade. O narrativo ou conceitual abstrato
é mais da ordem da fragmentação. Uma das formas de garantir uma neutralização real é uma fragmentação acentuada, né? Uma fragmentação intensa do material bruto que você capturou do real. E a partir dessa fragmentação, você, através da sua inteligência, de esquemas intelectuais, você criar simbólicos, né? Criar simbolismos. Você perceber que se você articular... O Eisenstein, no que ele faz, ele é um gênio. Né? No que ele faz, ele é absolutamente genial, porque ele realmente tem essa capacidade de produzir e identificar imagens que, quando justapostas, produzem certas associações de ideias. E essa é a segunda forma. Não só fragmentar, a fragmentação em si não garante a neutralização do real, mas é uma fragmentação e depois uma articulação intelectual do material. É que talvez esse cinema que vai nessa direção, por mais que ele gere obras que são artisticamente muito interessantes ou até mesmo brilhantes, ele parece que deixa passar alguma coisa de específico do cinema, uma especificidade do cinema. E qual seria a especificidade do cinema? A especificidade do cinema, tanto para o Bazin quanto para o Krakauer, é esse vínculo com o real. Essa ideia de que mesmo nesse filme da fragmentação, alguma coisa escapa do controle do diretor. Mesmo no filme mais bem intelectualmente articulado do Eisenstein, alguma coisa escapa do controle dele. Nesse cinema formalista, a forma que é exaurir o conteúdo, é matar o conteúdo, a especificidade específica do conteúdo. Mas isso não é possível. O conteúdo, ele, em algum momento, ele retorna. Porque a imagem do cinema, da fotografia, é uma imagem mecânica que captura algo que está lá, que veio, que chegou. Não foi o diretor que criou aquelas pessoas. Ele cria vários elementos, ele manipula vários elementos, ele realmente tem uma formatividade, mas há algo que escapa. Então você tem um casal ou diversas pessoas no primeiro plano que tem uma conversa, mas você está, por exemplo, um dia no campo, em 1936. Então aqui você tem uma árvore, aqui você tem um rio passando, a luz do sol está incidindo, né, nesse sentido. O que o Jean Renoir começa a trabalhar, não só falar como ideia, como projeto intelectual, artístico, estético, mas realmente trabalhar na imagem, você sente isso ao ver o filme do Jean Renoir, é que todos os elementos têm a mesma importância. Em geral, no filme narrativo, o elemento humano é que tem a maior importância. É por isso, por exemplo, que Hollywood começa a filmar cada vez mais em estúdio, porque tanto faz a vibração, a energia de uma locação real, o vento nas árvores, como o rio está correndo e refletindo a luz do sol, produzindo na imagem um resultado estético integral. O que importa para Hollywood é que elementos eu preciso ter para contar uma história. Contanto que eu consiga ter o meu ator ali, a imagem fique bonita, eu tenho o meu ator dizendo o que ele precisa dizer para eu passar adiante, beleza. Então são duas abordagens bem diferentes. Que é como se, potencialmente, toda a imagem cinematográfica mostrasse para a gente que há um mundo que ultrapassa o homem. Um mundo externo, um mundo não humano. O homem, ele nem sempre esteve nesse mundo. Existem coisas que a gente vê na rua ou na natureza. A gente vê, por exemplo, montanhas que têm uma existência, né, de uma data incalculável, em que o humano nem esperava existir. Então, de alguma forma, quando você se encontra diante dessa montanha, essa história material está sendo contada, a história de um mundo que realmente ultrapassa o homem.
Então é como se o cinema ele potencialmente contasse essa história pra gente. Além da história que o filme conta, ele vai sempre mostrando potencialmente esse mundo natural mais antigo, primitivo, que está, né, lá fora. As estrelas, por exemplo. Né? É como pensar, eu lembrava daquele filme Antes do Amanhecer, né? Que é um filme que, enfim, eu não gosto muito desse filme porque no final me dá uma impressão de que tanto faz os lugares pelos quais aquele casal passou. O que interessa é a conversa deles. O filme não tem uma abordagem que explora a espacialidade do ambiente, né? O que o ambiente pode alimentar, o que o ambiente pode oferecer a qualidade integral da imagem. Então o filme termina, eu achei muita coisa interessante, mas eu sinto isso, assim, bom, parece que não interessa tanto os espaços, o que interessa é que eu tenha algum lugar para esse casal conversar. Talvez isso seja um reflexo até do que aquele casal viveu, né? Assim, no sentido de que para eles também tanto faz, quando eles estivessem juntos e tal. A gente pode elaborar isso. Mas o que é interessante é que no momento que esse casal está deitado, olhando para cima, e o filme nos mostra as estrelas que eles estão vendo, a gente está de fato vendo as estrelas. Né? A gente está de fato vendo uma existência, né, que atravessa o mundo humano, né? Que geralmente tende a ser esse mundo humano fechado. E os filmes geralmente dão esse tratamento. Então o cinema moderno me parece que começa a querer acentuar a nossa percepção para o fora do homem, para o que está além do homem, para o que o homem não domina, não controla. O Krakauer, eu acho que tem uma coisa assim, que é análoga a essa proposta desse filósofo chamado Wilhelm Flusser. Eu retiro uma ideia muito simples que é do início de um livro dele chamado A Filosofia da Caixa Preta. Fala sobre fotografia, sobre imagens técnicas, etc. E ele diz assim, ele diz basicamente que a fotografia, quer dizer, a imagem, poderia ser uma forma do homem conhecer o mundo. É como se o homem, ele em algum momento não quisesse enxergar o mundo, a vida. E aí esses sistemas secundários se tornam excludentes em relação à natureza. O cinema é algo que chega nesse mundo, é criado pelo homem e, como qualquer outra disciplina, técnica, arte, é apropriada de diversas maneiras. Lembrando da questão do Flusser, né? A imagem poderia ser uma forma de fazer esse homem que se separou do mundo externo, é um homem que está preso em si mesmo, né? Está voltado para uma vida voltada para abstrações, ilusões, ele não quer ver o que está lá fora, ele fica preso nos seus ideais, porque nos seus ideais ele tem a ilusão de que ele controla as coisas. É um lugar seguro para o homem. Ele não quer ver o que está lá fora tal como se apresenta. Agora, o que a imagem pode mostrar? A imagem pode mostrar o que está lá fora tal como se apresenta. Dentro dessa sociedade que tem essas características, o cinema representa uma ameaça, a fotografia representa uma ameaça. É a ameaça, por que uma ameaça? Porque são técnicas que poderiam mostrar as coisas tais como elas se apresentam. E o humano justamente não quer ver isso. Então ele começa a se apropriar dessas máquinas que poderiam mostrar as coisas tais como se apresentam, para perverter esse sentido, para impor sentidos propriamente humanos, abstratos, que possam manter a primazia dos ideais humanos. A gente vai chegar ainda hoje, através do Krakauer, uma ideia de que a manipulação, ou melhor, a formatividade seria o quê? Justamente essa capacidade do homem de se apropriar das coisas, das matérias e de formar, dar uma forma a elas. A formatividade, ela continua sendo não só indispensável ou inevitável, como desejável. Mesmo num cinema realista, há formatividade. Se você vê um filme do Rossellini, por exemplo, é claro que há formatividade. Ele fez diversas escolhas ali. O Rossellini, aliás, é um artista único na história do cinema. O Jean Renoir também, um artista único na história do cinema. O Bresson, um artista único.
cada um desses que a gente pode listar do cinema moderno, em si mesmos artistas únicos que possuem e exercem uma formatividade intensa, porque os filmes do Rossellini não se parecem com os filmes do Jean Renoir, que não se parecem com os filmes do Pasolini. Eles têm algo em comum, que é a ruptura em relação às regras clássicas do cinema. Todos eles romperam com as regras clássicas do cinema, mas a partir daí cada um cria algo à sua maneira, ou seja, cada um faz escolhas formais à sua maneira. Eles ainda escolhem uma forma de enquadrar, de movimentar a câmera, de iluminar, de trabalhar o ator. O Bresson, por exemplo, tem um trabalho com um ator que é realmente muito original. Ele desenvolveu uma nova teoria sobre como trabalhar com o ator no cinema. Ou seja, isso é formatividade. Agora, só para concluir, essa formatividade, do ponto de vista da teoria realista, ela deve estar a serviço do realismo. Ou seja, é como me utilizar da minha formatividade para que a imagem potencialize o próprio mundo na minha imagem. Ou seja, abrir caminho para o próprio mundo falar de uma forma intensa ou potente no meu filme, na minha imagem. De alguma forma, Rossellini, Jean Renoir, todos esses diretores modernos, eles estão fazendo o real falar através da imagem deles, acentuar o caráter material do mundo. O título do livro do Krakauer, eu estou traduzindo, o livro não está em português, mas em português é Teoria do Cinema. Aí tem o subtítulo, A Redenção da Realidade Física, que é o livro de 1960 do Krakauer. Esse subtítulo explica bastante coisa, né? A redenção da realidade física. O que ele está dizendo que o cinema pode fazer é justamente provocar uma redenção ou um retorno dessa realidade física que existe lá fora e que o homem está se organizando em sociedade para afastá-la, afastar a percepção dessa realidade física. O que é interessante nesse sentido, aí tem uma coisa que é fundamental, que é o seguinte: você falou em materialismo e tal, eu falei da redenção da realidade física. E você está falando, né, de que eles têm um objetivo em comum. Uhum. Agora, esse objetivo em comum não é um objetivo pré-determinado. O cinema da imagem em ação, da imagem em movimento, o cinema narrativo clássico, ele tem um objetivo pré-determinado. Você pode comprar em qualquer livraria livros e mais livros que te ensinam fórmulas de como fazer perfeitamente esse cinema narrativo, comercial, que conta uma história narrativamente, que é o cinema clássico, até hoje é o cinema clássico, né? Esse cinema aqui, o cinema narrativo. Esse aí tem um objetivo que é um objetivo comensurável, é um objetivo pré-determinado. Eu consigo saber se eu atingi o objetivo nesse campo de cinema, porque quando eu assistir o meu filme, eu ler meu roteiro, ele vai ser um reflexo de fórmulas muito determinadas que estão escritas em vários livros, em toda uma tradição. No cinema moderno isso não se dá. O objetivo está em aberto. O objetivo em comum, nesse sentido, existe, no sentido de uma abertura do cinema ao mundo. Ou seja, não impor significados humanos, intelectuais, mas um cinema mais do olhar para o mundo, o cinema do ver. Esse é o objetivo comum. Agora, o que se vê está em aberto e vai ser descoberto filme a filme. É como se esses cineastas, de alguma forma, eles estivessem a cada filme mostrando um pouco mais do que o cinema é capaz de fazer. Até onde o cinema pode ir. Não existe um limite. Até onde o cinema pode ir. A cada filme do Bergman, ele nos diz até onde o cinema pode ir. E parece que a cada filme vai um pouco além. É experimental, é mais do processo, está muito mais aberto ao processo e a um olhar para o mundo.
Não é por acaso, nem todo cineasta moderno é assim, mas não por acaso começam a surgir muitos cineastas modernos que não trabalham com roteiros. Ele fazia anotações, pequenas anotações, que deixavam espaço no momento da feitura do filme, da realização, para o inesperado, para a improvisação, para a presença do ator despertar alguma coisa. Porque ele fala, você só conhece o filme na hora. É claro que isso é uma abordagem entre outras, não é assim que eu estou falando isso é o correto. Né? Existem cineastas modernos que trabalham com roteiro exaustivamente trabalhado e que ainda fazem um cinema moderno. Mas é interessante perceber que o cinema moderno traz muitos diretores que começam a trabalhar de uma forma mais improvisada. O John Cassavetes, né, no cinema americano, se a realização do filme for só realizar perfeitamente algo que está totalmente pré-escrito, eu não estou descobrindo nada. O Godard também diz uma coisa que é bem interessante e está refletida nessa discussão. Ele diz assim, que nós vemos muitas imagens, a nossa vida é muito povoada, habitada de imagens hoje em dia, né? desde muitas décadas. No entanto, ele diz, sequer começamos a aprender a ver. E aí eu acho que linka, para concluir essa etapa aqui da aula, com essa ideia aqui, que é o seguinte, é uma redenção da realidade física, ou seja, o cineasta está interessado, né, como Krakauer diz, o cineasta ele é artista, mas ele é um artista dado ao mundo. Isso é fundamental também, para entender o que o Krakauer e a teoria realista está dizendo. O cineasta, ele é artista, ele ainda manipula, ele ainda tem formatividade, mas ele é um artista dado ao mundo, ele é dado à investigação do mundo, ele é dado à percepção dos sinais que o próprio mundo emite e que o cinema tem a chance de mostrar. Agora, é uma redenção da realidade física, ele está voltado para o mundo, mas esse mundo, esse real, não é um real determinado, como eu já tinha falado na aula sobre o Bazin. O Bazin vai dizer isso, vai dizer, ele diz, não é um real decifrado. O real do cinema realista é um real a ser decifrado. É um real que ele é abordado pelo filme, mas o filme não define esse real. Porque uma das características do real, como o Krakauer diz, é a indeterminação. É o fato de que, por mais esforço científico e intelectual que você faça, há algo que escapa ao pensamento. O pensamento humano não vai conseguir nunca determinar toda a existência. Há um mistério, ou seja, algo de insondável. Seria o final do Matrix, da trilogia. Mas o Matrix é um filme... Mas ele termina assim. Mas é um modelo narrativo ainda de cinema. O Matrix é um filme que fala exatamente sobre esse processo do homem de viver na abstração, de sair do contato com o mundo externo. Ele tem isso no discurso dele, de fato. É realmente um mundo humano que caminha cada vez mais para uma abstração. Se você pensa, por exemplo, um teórico, um filósofo como Jean Baudrillard, filósofo francês que fala sobre a questão do simulacro, ele inclusive é citado no primeiro Matrix, mas ele inclusive foi contactado pelos produtores do Matrix para participar do roteiro do segundo, mas ele nega o pedido porque ele acha que o Matrix errou totalmente no sentido filosófico, assim, porque o Matrix ainda faz uma separação de um mundo real e de um mundo que seria um mundo virtual, um mundo simulado, quando na teoria do Baudrillard, pelo menos na teoria do Baudrillard, para ele, a gente vive num processo de um mundo que começa a cada vez mais a tornar difícil a diferenciação do que é imagem, ou fantasia, ou virtual e real. Porque a imagem já começa a impor subjetivamente aos humanos a ideia que eles têm de realidade, que eles percebem como real. Ou seja, nada mais é do que realmente uma intensificação desse processo que a gente começou a comentar nessa aula, que é uma realidade física,
que comporta algo de insondável. Parte dela é passível de ser conhecida através das ciências, mas há algo de insondável e misterioso nela. E eu acho que o cinema realista ele se difere dos outros cinemas, por isso ele aborda o real como um real que é misterioso e que não vai deixar de ser. Ao fim de um filme realista, você não tem uma ideia, né? Definiu então o real. O real está definido, então é isso o real. Olha, o filme realmente entrou em contato com o mundo externo e definiu ele para mim. Ou se definiu, então há algo de errado aí, porque uma das características desse mundo, como o Krakawa coloca, é a indeterminação. Agora, essa discussão sobre Matrix, o que é relevante aí, eu vou concluir para a gente dar um intervalo, a gente retorna nessa ideia. É talvez definir melhor essa palavra realismo. Porque se há alguma coisa que o Matrix não é realista, tá? No sentido de uma abordagem fílmica, o realismo é um tipo de abordagem. Você tem como abordar o mesmo assunto de uma forma realista ou de uma forma narrativa. O Matrix é um filme narrativo, tá? Ele não é um filme realista. E como a gente define essa abordagem realista? Tá? Talvez aí para ir além do Bazin e do Krakawa, eu já colocar uma primeira ideia que vai ser introduzida pelo Jacques Rancière, filósofo francês que escreveu alguns livros sobre cinema. O principal é esse livro chamado A Fábula Cinematográfica. A gente vai estudar ele em aulas específicas, mas eu já vou colocar uma ideia para a gente começar a fixar um pouco mais do que é realismo. Realismo, para o Jacques Rancière, é uma forma, é um tipo de abordagem ou de focalização, ou seja, um tipo de abordagem no sentido de como você aborda um assunto. Você poderia falar sobre o que o Matrix fala de diversas maneiras. A abordagem que o Matrix faz é uma abordagem narrativa. O realismo é um tipo de abordagem que, aí ele define o realismo, é um tipo de abordagem que opõe aos encadeamentos da narrativa, aos encadeamentos lógicos da narrativa, uma presença bruta. Tá? Assim que ele define o que é realismo. A gente vai entender isso melhor mais à frente, mas já dá para entender o seguinte: o realismo ele está exatamente no contraponto do narrativo. O que define o narrativo? Narratividade, o cinema narrativo, existe sempre que o assunto ou a história são contadas através de encadeamentos lógicos, né, de pequenos pedaços de história, ou seja, tudo que é necessário. A narrativa se define por encadeamentos lógicos de elementos verossímeis e necessários. Elementos verossímeis e necessários, não só os personagens, conflitos, ideias, cenários, etc. Vários elementos, sempre verossímeis e necessários, que através de nós, de tramas, o nó da trama, né? Existe uma trama e a trama é encadeada, nos leva a um desfecho. Essa é a definição do que é narrativo. Lembra da metáfora do Bazin sobre os filmes do Rossellini, sobre contraponto, filme narrativo e filme neorrealista. No filme narrativo, as imagens estão se relacionando como correntes numa engrenagem, ele diz. Ou seja, cada imagem é dependente uma da outra, cada cena é dependente uma da outra. Lembrando daquele vídeo que a gente viu diferenciando Vitória de Sica e a abordagem hollywoodiana, a gente vê que o narrativo, o hollywoodiano, corta o que não é necessário a fazer a história avançar. O único objetivo de uma narrativa é fazer a história avançar. O que não é necessário para a história avançar, corta. Por isso que no neorrealismo, no cinema realismo moderno, você começa a ter tempo morto, você começa a ter esses personagens que estão perambulando e que não estão fazendo nada relevante narrativamente. Você opor aos encadeamentos de uma narrativa uma presença bruta. Agora acho que dá para entender um pouco mais o que ele quer dizer com presença bruta. Uma presença bruta da realidade? Das coisas que existem na realidade. Elas são mostradas nos filmes modernos de uma forma mais bruta.
completar, enfim, a gente vai voltar a falar exatamente sobre isso quando a gente retornar no intervalo. Bruto quer dizer o quê? Quer dizer que tudo que existe na realidade, eu, por exemplo, eu posso olhar para cada um de vocês e fazer uma leitura, tentar uma leitura sobre idade, né, tipo de personalidade, etc. Você pode fazer esse tipo de exercício no real. Agora, quando a gente fala de cinema, no entanto, no real, as coisas costumam se apresentar para a gente com uma boa dose de indeterminação. Quando você vê uma pessoa na rua, você não conhece o background dela, é uma presença bruta passando, é uma mera presença. Ela não se apresenta a você contextualizada, psicologicamente, né, etc, etc. Não tem um background. O cinema narrativo precisa que cada imagem que apareça na tela seja dependente das outras, para que através dessas séries lógicas de necessidade e verossimilhança, toda a imagem se apresente já dizendo a você como você deve lê-la, ou que significado ou sentido você deve extrair dela. No cinema moderno, quando você tem essa presença bruta das coisas, o que quer dizer presença bruta? As coisas são mostradas e o filme não te diz exatamente como lidar com elas, como recebê-las, que sentido elas têm. A indeterminação fica mais acentuada, tá? O mistério que há nas coisas fica mais acentuado. O Rossellini, quando em Alemanha no Zero, quando faz um close-up do rosto do menino alemão que está perambulando numa cidade em ruína do pós-guerra, e ele parece que tem alguma necessidade de mostrar esse rosto. Esse close-up é uma presença bruta, porque não está dizendo absolutamente nada no sentido narrativo. Há algum desejo de explorar o sensível daquele rosto. Quando o close-up, no sentido narrativo, sempre vai ter um sentido ou uma função dentro desse encadeamento. Vai ser mostrado para dizer que o cara levou um susto, ou se atraiu pela mulher, ou teve medo, ou está sentindo prazer, ou que ele olhou para o lado e aí você vê um contraplano. Está tudo encadeado, as coisas estão encadeadas para fazer um sentido lógico, determinado, né? E enquanto no realismo, que é essa forma de abordagem que opõe aos encadeamentos uma presença bruta, você não tem o mesmo tipo de determinação. Por que eu quis adiantar isso? Para falar do Matrix. Matrix não é realista. Matrix não te mostra uma presença bruta no sentido da abordagem fílmica dele. Você pode notar que o Matrix coloca questões filosóficas. Na construção formal, não, mas na sua fragmentação conceitual, ele é totalmente realista. Ele trabalha com essa dualidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ficou claro a definição de realismo? Realismo, aquilo que opõe aos encadeamentos. Não. Essa definição. Agora, o que opõe aos encadeamentos narrativos que fazem uma história avançar para chegar a uma conclusão, uma presença bruta. O Matrix não faz isso. Ele é construído através de encadeamentos narrativos para chegar no desfecho. Ele é narrativo, não é realista. Bom, eu vou passar para vocês um trechinho do Alice nas Cidades, que é o filme do Wim Wenders. Eu costumo usar esse filme porque eu acho que ele é um filme que me dá uma impressão que ele reflete todos os conceitos que o Krakauer coloca no livro dele como sendo o que define uma abordagem cinemática. A gente começa a falar, né, desses teóricos, existem algumas coisas que têm o mesmo sentido quando eles falam, por mais que sejam palavras diferentes. A abordagem cinemática é exatamente uma abordagem realista. O que o Bazin chama de realismo, o que o Rancière posteriormente vai chamar de realismo, tem todas essas características do que o Krakauer coloca como uma abordagem cinemática. E por que essa abordagem é cinemática? Ou seja, por que ela é cinemática e não teatral, não pictórica, né? Não musical?
Porque de alguma forma essa abordagem reflete o que é específico ao cinema, tá? Por isso que é cinemático. Ele diz assim: podem ter filmes que são brilhantes filmes de arte, mas são péssimos filmes no sentido cinemático, ou são filmes não cinemáticos, tá? Não tem valor cinemático, mas tem valor artístico. Por exemplo, ele é muito crítico com o expressionismo. Um filme como O Gabinete do Dr. Caligari, que é um clássico do expressionismo, para ele talvez um excelente filme de arte, mas não tem muito valor cinemático. O valor cinemático se define como? Como se define esse valor? Por que cinemático? Porque o cinema, para ele, o que define o cinema é esse vínculo com o mundo físico, com a realidade externa. Então, o filme que não se coloca num movimento de registrar e de alguma forma revelar esse real, ele tende a se afastar de uma abordagem cinemática. Agora, o que ele diz? Isso não faz com que o documentário seja melhor do que a ficção, por exemplo. Nesse sentido, ele está bem próximo do que o Rancière coloca. A gente vai ver o Rancière daqui a 1 ou 2 aulas, mais propriamente. E o Rancière diz também sobre a passagem de um regime representativo na arte. Regime representativo na arte e na imagem, quer dizer, tudo que tem esse padrão aqui, narrativo. No regime representativo, como a gente vai ver mais à frente, as leis são as leis da narratividade. Esses encadeamentos lógicos que levam a um desfecho, que só se valem de elementos verossímeis e necessários. O que substitui não substitui, porque o regime representativo continua sendo majoritário. O cinema, mesmo hoje, majoritariamente, que se produz de cinema é cinema narrativo. Mesmo com as culturas do cinema moderno, o cinema moderno é sempre, quantitativamente, menor do que o cinema narrativo. Porque tem uma indústria gigantesca nos Estados Unidos e outros lugares que não produzem filmes no modelo narrativo. O Deleuze mesmo diz que o cinema morre de sua mediocridade quantitativa. Porque essas rupturas, essas inovações que revelam para a gente as possibilidades até onde o cinema pode chegar, não pautam a produção de cinema majoritariamente. Pelo contrário, isso costuma ser relegado ao circuito marginal, ou então começa a ser apropriado pelo grande cinema como clichê. Determinados elementos que alguns cineastas mais experimentais criam. Em termos de produtividade, como você citou, o Estado teve aquela inovação do áudio no cinema, na época que se apresentou. Talvez um tipo de mazela que possa vir lá em terminar e perder um pouco desse valor, o fato da competitividade, muita mais imagem, o áudio da mesma forma. Já não vai também puxar, né? Agora, essa questão do áudio é relevante, porque realmente, para quem estudou um pouco de história do cinema, sabe que quando começou a surgir a possibilidade do filme também ter som, além de imagem, isso gerou uma crise na indústria e a grandíssima parte das pessoas era contra. Mesmo na teoria, os teóricos mais formalistas, eles eram muito contra o advento do som. Porque o que o som faz? Não, o som faz o quê? Torna o cinema mais realista. É sempre a mesma questão. Torna a percepção do cinema um pouco mais próxima da percepção do real. Tem mais um elemento agora. Sinca imagem e som. Distancia daquele registro do ar que eu coloquei hoje. Se o que interessa é a limitação do cinema em relação ao real, então quanto mais limitação, melhor. Porque se o cinema começa, advento do som, advento da cor, ele se aproxima de um realismo total, cada vez mais, o 3D, cada vez mais de um realismo que da concepção dos formalistas não é interessante, porque cada vez mais aproxima o cinema de um mero registro, cada vez mais próximo da nossa percepção da realidade, só que de uma técnica. Então, essa é a diferenciação também entre os formalistas e o André Bazin. O André Bazin, para quem se interessar sobre essa questão, eu não vou trabalhar exatamente com esse texto, mas é um texto curto, que chama O Mito do Cinema Total. O Bazin,
ele era extremamente receptivo com essas inovações. Tá? Porque, por exemplo, uma das coisas que ele fala no mito do cinema total, quando o cinema sai daquela tela mais achatada para o cinemascope, né? O cinemascope é essa imagem alargada para os lados, que tem, geralmente, se você vê uma tela com outro formato, fica com uma taxa em cima e embaixo, essa imagem que é mais alongada para os lados. Para ir para o Bazin, isso é positivo, porque aproxima o cinema do realismo. Por quê? De que forma que aproxima o cinema do realismo? Da percepção do real. Porque no real, a gente não controla tanto a percepção das coisas. Existe uma infinidade de informações nessa sala e eu geralmente, ao prestar atenção em umas, eu estou perdendo outras. E na realidade, você anda pela rua, a quantidade de coisa que está acontecendo, enquanto eu percebo umas coisas, eu perco outras. O real, ele transborda a nossa possibilidade de controle também nesse sentido, o que a gente pode aprender dele. E aí, se o cinema se aproxima desse registro, ele se torna mais realista, nesse sentido moderno. Quer dizer, a partir da tela alargada, numa tela grande, vai ficar cada vez mais difícil para o espectador apreender o sentido total da imagem. Cada vez mais coisas vão escapar dele e, por Bazin, isso é positivo. Por exemplo, a profundidade de campo também, no mesmo registro. A partir do momento que eu começo a colocar dentro de uma mesma imagem duas ou mais ações, em vez de mostrar primeiro uma ação, voltou para outra, voltou para outra, eu coloco essas três ações ou mais dentro de um mesmo quadro, também o espectador vai começar a ter que escolher para que plano ele vai dar mais atenção. E quando ele escolhe dar mais atenção para o terceiro plano, ele imediatamente perde a atenção do primeiro. Então por isso que essas técnicas são as técnicas que inventam um novo realismo dentro do cinema moderno. Né? Inventam o cinema moderno. A gente viu em sala o filme A Regra do Jogo, do Jean Renoir. Aquilo é exatamente essa perda do controle pelo espectador. A quantidade de informação que tem acontecendo, como os personagens transitam, a câmera se movimenta, você não consegue apreender tudo. A gente estava falando no sentido intelectual inicialmente, mas também no sentido das informações que o filme coloca. Geralmente, a abordagem mais tradicional vai dar uma informação de cada vez para o espectador. Geralmente, a tendência é essa. Né? Aí você escreveu um roteiro, você vai decupar, vai deixar tudo bem claro. Primeiro essa informação, depois essa outra, depois essa outra. Surge um cinema que começa a colocar muitas informações dentro de um mesmo plano, com esse interesse de que a experiência do cinema se assemelhasse mais à experiência do real, nesse sentido, de um real que escapa, não no sentido do ilusionismo, de um real definidinho, perfeito, porque o real não é assim. Então essa diferenciação é importante. O filme do Wim Wenders é um filme que reflete toda a teoria do Krakauer, tá? Teoria sobre a abordagem cinemática. Você vê nele e em outros filmes também, mas é um filme que dá a impressão realmente de que o Wim Wenders leu o livro do Krakauer e começou a experimentar o que ele fazia em cinema, porque ali você tem essa abordagem, né, de um real que contém aquelas características que eu já apresentei para vocês, que o Krakauer lista desse real, que são as mesmas características de um filme realista ou cinemático, ou seja, o indeterminado, o infinito, o fortuito, a realidade não encenada e o fluxo da vida. Esse filme possui essas 5 características na própria forma de construção dele. Agora, como que a gente une, então, o que eu estava falando antes, o Rancière e o Krakauer? E o Krakauer diz assim, você continua contando histórias. Os filmes ainda contam histórias humanas. No Alice nas Cidades ainda há uma história, que é uma história ficcional. O Wim Wenders precisou criar isso. Ele precisou criar essa historinha de um cara que está viajando e que em algum momento, no aeroporto, ao voltar para casa, conhece uma mulher que está com a sua filha, e essa mulher deixa a filha com ele por um tempo. Ela diz que vai voltar, mas não volta. E aí ele precisa viajar com essa menina tentando encontrar a família, onde ele vai deixar ela, quando que ele vai encontrar a mãe, tem uma hora que eles estão procurando a avó e tal. Isso é uma história ficcional, né? Não é uma história que estava lá
o real. Nesse sentido, também a formatividade, a criação, né, a criatividade. Não quer dizer, o cinema realista, que você vai ter que encontrar tudo lá pronto. Né? Pelo contrário. Na verdade, o que importa pro Krakauer é que essa história seja contada de uma maneira cinemática, com uma abordagem cinemática, ou seja, que você conte essa história sem determinar tudo, ou seja, se valendo do indeterminado, que é próprio do real, sem dar um caráter finito às coisas que você mostra, ou seja, sem deixar de se valer da infinitude que é própria do real, sem, por exemplo, fazer tudo muito providencial na narrativa, ou seja, tudo parece que tem uma lógica, os personagens encontram personagens apenas porque esses personagens secundários têm uma função na narrativa e fazem a história avançar. Pelo contrário, agora você vai se valer do fortuito, que é um aspecto do real, que é, ou seja, o acidental, o acaso. Então isso tudo você vai vendo nesse filme do Wim Wenders. O filme começa, você não sabe muito bem, tem uma boa parcela de indeterminação em relação a esse personagem, quem ele é, de onde ele veio, o que ele está ali fazendo. Né? Eu vou dar play no filme, porque a gente não tem muito mais tempo, e aí eu vou parando e comentando mais. Só para que eu lembrei de uma coisa que eu iniciei e não concluí na primeira parte da aula, foi aquela história do Flusser. Né? Ele diz que o homem, então, vem ao mundo, tem a consciência do mundo e, de alguma forma, ele tende a se separar desse mundo, a não ver. É como se ele tivesse o acesso direto ao mundo, de alguma forma, barrado pela própria consciência. Então ele diz, a imagem, nesse caso, poderia ser um instrumento que ajudaria o homem a conhecer esse mundo, a investigar esse mundo. Ou seja, a imagem poderia ser mapa, poderia de alguma forma ser um instrumento para guiar o homem em como ele vive nesse mundo que é habitar para ele. Isso é muito similar ao que Krakauer diz no texto, só que com outras palavras. Por outro lado, o que ele percebe? O homem, na verdade, costuma lidar com as imagens de uma forma totalmente diferente dessa. A forma majoritária, né, a forma típica do homem de construir imagens e lidar com elas, não para conhecer o mundo, mas pelo contrário, ele faz um uso da imagem que é uma imagem que barra cada vez mais o acesso do homem ao mundo. Por isso que eu falei do Godard, né? Muitas imagens, mas sequer começamos a aprender a ver, porque as imagens que o homem cria, que são imagens que estão mais próximas desse padrão aqui, ou conceitual abstrato, ou narrativo, são essas imagens que não lidam com o que está lá fora, tal como se apresenta, mas impõem um sentido humano, como a gente falava no início da aula. Então é esse tipo de imagem que gera abstrações, tanto narrativas quanto conceituais, que são imagens que não favorecem o conhecimento do mundo pelo homem, pelo contrário, barram cada vez mais a percepção do homem em relação ao mundo. Por isso o Godard diz, o fato de termos muitas imagens não quer dizer que sabemos ver, pelo contrário, porque as imagens são colocadas de uma forma que torna o humano cego para o mundo, totalmente cego para o mundo. Isso tem a ver com a questão do Bazin, fé na imagem. O homem tem fé na imagem e não no mundo, então ele lida com a imagem enquanto imagem, ele está satisfeito com a imagem, com uma imagem que não o liga ao mundo, pelo contrário, que cada vez o afasta mais. Então, isso, enfim, eu recorro a essa ideia do Flusser, que tem muito a ver com todo o objetivo do Krakauer no texto dele. É assim, o cinema, da abordagem cinemática, é esse cinema que poderia começar a investigar o mundo e mostrar, revelar mais aspectos desconhecidos desse real que a gente desaprendeu a ver. Ou seja, redenção da realidade física. Tá? Vamos ver o filme. Já o primeiro comentário nos primeiros frames do filme. O Deleuze, no Imagem e Tempo, que a gente vai começar também a estudar daqui a algumas aulas, ele fala sobre o Wim Wenders como um cineasta que faz uma coisa muito única na obra dele, que é juntar meios de translação com meios de expressão. Então, se você observar o Wim Wenders,
ele está sempre utilizando esses meios de translação. Esse filme, por exemplo, é o tempo todo avião, carro, trem, ônibus. Os personagens estão nessa... Lembra da perambulação, que é uma característica da crise da imagem e ação e do cinema moderno e do neorrealismo? Também está aqui no Wim Wenders. Só que diferente do neorrealismo, em que os personagens geralmente perambulam a pé, aqui o personagem é colocado em diversos meios de transporte. Exatamente, em Paris, Texas. Um primeiro elemento assim, a ser notado nesse início de filme, mesmo nesse pequeno início aí, é o fato de que a gente pode observar que os filmes modernos, ou seja, os filmes dessa abordagem cinemática, realista, etc., mais próximos do que o Deleuze, por exemplo, coloca como imagem e tempo, né, que rompem com aquelas regras que a gente conheceu na aula passada de imagem e movimento, imagem e ação, é como se eles começassem do meio. O filme narrativo, ele sempre começa do início, é o típico filme que tem início, meio e fim. E começar do início quer dizer o quê? Quer dizer que logo nas primeiras imagens, ele vai querer te situar perfeitamente para dar um início, um pontapé inicial para toda aquela história, para todos aqueles encadeamentos lógicos que se sucederão. Não começa do nada o encadeamento lógico, tem que ser lógico desde o início. E aqui, isso não acontece. Ele inclusive começa o filme com um plano mostrando um avião no céu, né? Enquanto, por exemplo, o típico cinema narrativo clássico mostraria um plano geral aéreo para situar na cidade. Ele aqui faz o contrário, faz você observar um avião no céu, que pode ser um avião em qualquer lugar, você não faz a menor ideia de onde seja. E a forma como esse personagem vai sendo apresentado é uma forma muito mais realista, moderna, no sentido de que é a presença bruta desse personagem sendo acompanhada pela câmera, e não você despedaçar esse personagem em pedaços lógicos para que você compreenda de onde ele veio, qual é o objetivo dele. Você ia comentar alguma coisa? É possível haver uma obra narrativa que comece também assim já no meio, tipo Tarantino? Existem exceções? Existem enganos do cinema narrativo. Quer dizer, o cinema narrativo, ele não poderia, o cinema industrial, narrativo, comercial, tradicional, ele não poderia ser o mesmo até hoje, né? Você não poderia continuar fazendo filmes como Casablanca, naquele ritmo. Tem alguns espectadores, mesmo espectadores de filmes narrativos de hoje em dia, que acham filmes narrativos dos anos 40 lentos, porque foi preciso que o cinema comercial narrativo acelerasse a velocidade, planos mais curtos, etc, etc, etc. Né? A gente estava falando, por exemplo, do Matrix, a gente pode lembrar do Missão Impossível, são filmes tradicionais, narrativos, mas que começam a se valer de uma intensidade de montagem para manter o espectador mais ligado, porque o espectador moderno ele vive numa vida com muitos estímulos, ele não suporta planos muito longos, né? Então, assim, o Tarantino é um caso que a gente vai estudar mais à frente, com imagem e tempo, porque ele não faz de fato um filme não linear. Ele não faz de fato um filme não linear, ele apenas embaralha a ordem das coisas. No final, o quebra-cabeça se encaixa de novo e forma uma imagem fechada. Isso não seria cinemático, né? Isso não seria cinemático do ponto de vista do Krakauer. O Tarantino, ele não o indeterminado no Tarantino é um indeterminado temporário, né? Esse personagem, ele acabou de olhar para frente e a gente vê essa imagem, que é uma imagem que não narra absolutamente nada, né? Ela apenas mostra alguma coisa, um pedaço do real, uma paisagem com uma árvore, alguns carros, etc. A gente pode encontrar esse tipo de imagem num filme narrativo? Eventualmente até pode, mas vai ser um momento pontual e logo em seguida você vai cortar para alguma outra coisa, e provavelmente esse olhar e essa imagem que o personagem viu tem alguma função, tá? Nunca é uma situação puramente ótica, é uma imagem que tem uma função. Aqui o que é interessante
dentro dessa discussão toda é que a gente tem um personagem que está, primeiro, em perambulação, que é uma característica do cinema moderno. Ele está fotografando as coisas que vê, várias das coisas que vê, né? Um dado sobre construção estrutural relevante é que até aqui a gente não sabe por que está fotografando, com que objetivo, o que num filme narrativo você certamente já saberia, tá? Ou não demoraria muito a saber, porque aqui você vai demorar bastante a saber. Talvez com 20, 25 minutos, meia hora de filme, que ele vai ter um encontro com um cara que aí você descobre que ele está fazendo, ele deveria estar escrevendo uma reportagem, mas está só tirando fotos, ele tem um conflito com o cara, mas assim, você descobre isso meio que por acaso, é apenas mais uma etapa da perambulação dele. O filme não te dá isso de uma forma forçada, te jogando para frente para conhecer os detalhes da história, né? Você está acompanhando essa presença bruta de um corpo que está vivendo e andando pelo mundo e vivendo experiências. O que é interessante é que parece, tanto que o Wim Wenders tinha consciência dessa discussão, que ele coloca o personagem dele para fotografar o que vê e ele compara ainda, ele fica constantemente comparando, ele olha para a fotografia e depois olha para frente. É como se ele tivesse um interesse, é claro que isso já é uma leitura, mas assim, um interesse nessa possibilidade da imagem, o quanto a imagem pode me fazer conhecer esse mundo que me interessa, porque é um personagem que está interessado pelo mundo que está ao redor dele. E a outra coisa, né, é que a gente vai ver a partir da aula que vem, eu já cheguei a introduzir isso para vocês, é que a passagem do cinema clássico para o cinema moderno também provoca uma diferença fundamental no modo de construir os protagonistas. O protagonista do filme clássico, como o Deleuze coloca, é o herói actante, aquele que age. O protagonista do filme moderno, realista, cinemático, é o protagonista vidente ou visionário, ou seja, há um interesse em ver o mundo. E esse interesse está refletido nesse personagem do Wim Wenders. É um personagem que tem interesse em ver o mundo. Tá? Isso a gente vai entender por quê, no sentido filosófico, quando estudar o Deleuze. Mas já dá para notar ao assistir esses filmes. Tá? Que é um personagem muito mais visionário, no sentido daquele que vê ou vidente, do que um personagem actante, no sentido de que faz ações para provocar encadeamentos ou um desenrolar narrativo. Ele faz ações, ele faz coisas, tira fotos, dirige carro, isso tudo é ação, né? Mas não é uma ação tal como a ação narrativa, né? A ação do filme narrativo, que tem uma função de fazer alguma coisa avançar para frente, precipitar o filme para frente. O cinema mostrando, descrevendo tipos de ação que não são ações da lógica narrativa, que são ações necessárias. Aqui a gente começa a ver ações desnecessárias. Ou seja, o que a abordagem cinemática faz? Há uma formatividade no sentido de que o Wim Wenders faz escolhas estéticas aqui. Mas as escolhas estéticas dele são escolhas que favorecem o quê? Que ao ver o personagem que nos interessa como central na história, nós vejamos também o mundo que perpassa e atravessa a história, a vivência desse personagem. Então ele vai enquadrar o tempo todo a estrada, vai mostrar que passa carro. Ele está ali falando, passa um caminhão e o som também é acentuado. Quer dizer, ele não disfarça isso no som. No momento em que ele está naquela loja, ele está olhando para fora e a gente está vendo ele, a gente continua ouvindo sons de carros passando. Ou seja, tem esse interesse de que o espectador sinta essa história como uma história que acontece embebida num real que atravessa essa história, que é muito maior do que essa história. Rapidinho, só uma coisa. Sim. Na 2 aulas atrás, você mostrou aquele filme, esqueci, que ele passa, que o personagem principal sai de quadro e ficam os figurantes, assim, durante muito tempo. Isso se repete. A regra do jogo. A regra do jogo, isso. Isso seria mais ou menos a mesma coisa, não seria assim também? Também a abordagem cinemática de uma outra forma. No Jean Renoir ele faz de uma forma que realmente você
nem consegue mais aplicar um valor tão central a um daqueles personagens, por mais que realmente tenha uma história ali que seja um fio condutor. Mas tem um momento que você nem mais sente mais como sendo, saiu o herói, agora eu estou vendo os figurantes. Parece que tudo tem o mesmo valor. É uma demonstração, então, da realidade, do realismo também, não? Do realismo, da abordagem cinemática, perfeitamente. Uma das características do regime estético da arte, ou seja, o regime que vem depois do regime representativo, o regime estético que a gente vai estudar com o Rancière, é essa, de dar o mesmo valor a todos os elementos que você está abordando, porque todos eles têm o mesmo valor na construção de um sensível, de um mundo sensível, de uma proposta sensível do filme. Então não tem mais essa. O que é secundário é tão importante quanto o que num outro regime seria considerado primário. Só para garantir assim, que está todo mundo acompanhando no sentido dos conceitos do Krakauer, já dá para, só nesse pedaço de filme, entender a questão do indeterminado. Os elementos do filme não estão em relação de determinação, no sentido, pensando no padrão narrativo. Você não sabe ainda de onde está vindo esse cara, para onde está indo, quem é, qual o background, de onde veio, qual a nacionalidade, idade, etc. Coisas que um filme narrativo teria feito questão de te situar. Há o infinito já sendo começado a trabalhar aqui, através dessa perambulação dele e da forma como o Wim Wenders monta o filme. Esses fade-outs, depois começa do meio, o carro já em trânsito. Te dá uma impressão de um infinito da experiência e o filme vai construindo também uma sensação de um infinito geográfico, que é uma coisa que o Krakauer coloca no livro. Uma das possibilidades é trabalhar um infinito geográfico. Ou seja, infinitas paisagens começam a ser desveladas no filme, mostrando um mundo que é praticamente sem fim, que um filme só não consegue dar conta de apreender. É um mundo muito amplo geograficamente, e o filme vai mostrando isso. O fluxo da vida, que está próximo da realidade não encenada. Essa questão é importante, o protagonista, mas o tempo todo você está vendo o fluxo da vida, esse fluxo incontrolado da vida, os carros passando, buzinando, etc. O filme vai trabalhar mais isso. E o fortuito também já, o encontro com o menino fora do bar que pergunta por que você está tirando foto. É um personagem que nunca mais vai aparecer, não tem importância nenhuma no sentido informativo, só está ali porque estava ali, que é um elemento possibilitado pela perambulação. Mesmo num filme neorrealista, anos 40, um personagem perambulando a pé, também a tendência vai ser essa, ele vai se deslocar e não vai voltar muito naqueles espaços, então você vê diversas paisagens se desvelando. Aqui é muito mais porque ele utiliza meios de transporte, ele vai pegar trem, avião, ônibus, vai andar de carro. Bom, aqui de novo, para vocês notarem, fade out começa do meio, já está chovendo, e é só aquela imagem, Outro fade out passou adiante, no sentido pensar e comparar com um filme narrativo. Acho que isso deixa bem clara a diferença de abordagem. É que um filme narrativo faria esse tipo de coisa, mas utilizando isso como uma convenção de linguagem para mostrar que passou tempo. Aqui não é, o tempo está passando o tempo inteiro, só passa tempo, Só o tempo passa. Não tem ação narrativa te precipitando para frente em direção a uma lógica ou a um desfecho. Aqui, ele está contando uma história para Alice. E passa um trem atrás, e faz um barulho imenso. A questão aí é a seguinte, é que isso é uma escolha do diretor. Provavelmente isso estava no roteiro até, e com certeza a produção do filme precisou buscar um quarto que pudesse passar por um quarto de hotel e que tivesse, enfim, um trem que passasse por ali, que fosse visível pela janela. O momento do trem passar, eles escolheram, com certeza tinha alguma ideia de quando ia passar para filmar naquele momento. Ou seja, enquanto a tendência dos nossos filmes narrativos passou um avião, corta, porque a gente precisa ter o som cristalino, ou seja, o real não pode atravessar a história. Aqui é o contrário, é proposital. Ele utiliza a formatividade dele de artista num sentido de criar um filme cinemático, ou seja, cuja história é atravessada o tempo todo por um real que não se controla, por um real que está para além, que o tempo todo está funcionando,
que não para de funcionar para uma historinha narrativa acontecer. Porque a impressão do filme hollywoodiano é esse: parou tudo de acontecer, aí o mundo parou para a gente construir essa história, acabou a história, beleza. Aqui, no filme moderno, o cineasta tem essa intenção formativa de fazer escolhas que tornem esse entrecruzamento da história com o real mais acentuado. Então, assim, o que a gente vai começar a estudar a partir de agora, a partir da aula que vem, é essa diferenciação: o filme narrativo e o filme não narrativo. O filme não narrativo não é um filme abstrato que abdica de mostrar figuras humanas. Às vezes a gente pensa no não narrativo é abstração total, mas a abstração total é formalismo. Na verdade, o filme não narrativo é o filme realista, é o filme que ainda aborda figuras humanas, utiliza as figuras humanas e a história dessas figuras como um pretexto para iniciar uma investigação sensível ou estética do mundo.